ler Marcos 4, do 14 até o 20, que diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada entre terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. Amém. Eu meditando durante essa semana, acredito que a palavra que eu mais ouvi foi ouvir a voz de Deus. En esa semana, durante toda esa semana, la palabra que yo creo, la frase que más escuché fue oír la voz de Dios. Então, quando o pastor me deu a missão de compartilhar a mensagem hoje, Entonces, cuando el pastor me invitó a compartir el mensaje de hoy, por mais que eu quisesse, eu até quis muito compartilhar sobre a vida de Salomão. yo quería mucho hablar sobre la vida de Salomón. Estava estudando um pouco sobre a vida dele e queria compartilhar muitos pontos que eu observei na vida de Salomão. Yo quería compartir muchos puntos que yo pude observar en la vida de del rey Salomón. Só que quando eu ia escrevendo, é como se as palavras fugissem, eu não conseguia organizar corretamente a mensagem. Pero cuando yo me puso a escribir, era como si las palabras oíse. Yo no podía como oír y yo no podía como ordenar mi pensamiento. Então eu orei e falei, Espírito Santo, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que compartilhar? Porque para mim seria muito mais fácil, já que eu estou estudando sobre Salomão. Entonces yo paré, oré, Dios, lo que tengo yo que compartir ese domingo, porque para mí sería muy fácil, porque ya estoy estudiando sobre el rey Salomón. Mas então Deus me trouxe, né, o Espírito Santo me trazendo a memória, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Tudo Entonces que eu el estava ouvindo Espíritu a Santo semana. me trajo a la memoria, oí la voz de Dios, oí la voz de Dios. Então eu fui meditar um pouco mais a respeito e a palavra que me veio foi a de Marcos, capítulo 4. Entonces yo me puso a meditar un poco más sobre el oír la voz de Dios y el mensaje que vino en mi corazón fue Marcos 4, del 14 al 20. Porque aqui Marcos ele usa o exemplo do semeador que Jesus falava, né, por meio das parábolas. En esa lectura de hoy, Marcos usa el ejemplo de un sembrador. Y Jesús hablaba mucho a través de parábolas, ¿no? Es usar una cierta realidad para explicar lo que él quería hacer. E deixa bem claro que Deus ele fala, mas a forma como ouvimos, né, é que faz toda a diferença no que ele está dizendo a cada um de nós. Ese mensaje nos deja muy claro, ¿no? Que Dios habla con nosotros, pero cómo escuchamos hace toda la diferencia. Então, quando Jesus ele estava falando para uma multidão, a gente percebemos que muitas pessoas elas saíam transformadas quando Jesus falava. Jesús predicaba a una multitud, podemos ver que muchas personas salían de ahí cambiadas. Porém, outras não tinham qualquer mudança de vida. Pero había otras que no pasaba nada. Isso tudo porque depende de como elas ouviam aquilo que Jesus falava. Esto todo porque depende de cómo se escuchaba lo que hablaba Jesús. Então, eu entendo que o problema não é que Deus não está falando, mas é como estamos ouvindo. Yo pude entender que el problema no es que Dios no está hablando, es que cómo que nosotros estamos escuchando la voz de Dios. E se estamos ouvindo, né? Se estamos dando Y ouvidos. si estamos oyendo o no la voz de Dios. Então, aqui nós lemos essa parábola do semeador na parte que já é a explicação da parábola. Leímos esa parábola del sembrador en la parte que ya está explicando, ¿no? Lo que significa la parábola. E é interessante que Jesus, ele sempre que queria falar de assuntos celestiais, né, de assuntos eternos com o povo, ele falava por parábolas. Y siempre que Jesús quería hablar sobre cosas del tema del cielo, con las personas siempre usaba una parábola. E para mim a melhor definição até hoje que eu aprendi acerca de parábola é que a parábola trata-se de coisas terrenas para falar de assuntos eternos. Y para mi concepción, la mejor manera de describir una palabra es usar las cosas terrenas
para descrever, explicar las cosas celestiales. E aqui Jesus estava falando sobre o reino de Deus, Y aquí Jesús estaba hablando sobre el reino de Dios. dando como um exemplo, ilustrando através de um fazendeiro, né, um semeador. Estaba ilustrando cómo sembramos la mensaje a través de un sembrador, Não sei se aqui alguém já del trabajo de un sembrador, ¿no? não sei se alguém aqui já plantou, teve experiência de plantar alguma semente. No sé si alguno de ustedes tuvieron la experiencia de plantar algo, Mas quando plantamos uma semente, quando, né, temos a oportunidade de ver a plantação, o campo, aprendemos muito sobre assuntos da terra. cuando tenemos esa oportunidad de sembrar algo y cuidar de esa sembradura, de esa cosecha, entonces aprendemos mucho, ¿no?, sobre la tierra. E até isso Deus falou comigo nessa semana, enquanto eu tive essa experiência com essa mulher. Y hasta esto Dios habló conmigo esta semana porque esta semana estábamos cambiando las plantas, sacando y moviendo la tierra, poniendo más tierra para que crezcan. É que, na verdade, tudo que todo o trabalho que eu faço, eu sempre busco o que Deus está me ensinando ali com aquilo que eu estou fazendo. La verdad que todo trabajo que yo hago, yo siempre pienso, ¿qué Dios quiere enseñarme con esto que estoy haciendo? Tem trabalho, por exemplo, há trabalhos para eu não sentir que meu trabalho foi em vão. Isso de uma forma geral, eu busco entender o que Deus está me ensinando com aquilo. Para que yo no piense, para que yo no tenga ese sentimiento de que mi trabajo es vano, yo siempre busco ver lo que Dios quiere enseñarme en ese tiempo que yo estoy trabajando en esto. Então, no momento em que a gente estava remexendo as plantas para dar uma nova visão, né, às plantas, eu estava pensando, Deus, o que o Senhor quer falar comigo por meio desse trabalho? Entonces, cuando nosotros estábamos como excavando las plantas, cortando para cambiar y hacer mudas nuevas, yo estaba pensando, Dios, lo que quiere enseñarme con eso, con que estamos haciendo ahora. Então, ouvir a voz de Deus é muito importante. Escuchar la voz de Dios es muy importante. E é sobre isso que eu vou compartilhar. Y es sobre eso que voy a hablar. A primeira, que é o ponto 1, o primeiro tópico que é falado é sobre a semente que caiu à beira do caminho. El primer punto es sobre la semilla que cayó en la orilla del camino. E aí, vamos lá, diz assim, é o versículo 15, algumas pessoas... El verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e tira a palavra nelas semeada. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como lo oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Se a gente lesse os versículos que iniciam o capítulo 4, quando Jesus começa a falar sobre a parábola do semeador, está falando que esse caminho aqui, ele era um solo duro. Si volvemos un poco antes, al principio del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, este camino que Jesús está hablando se refiriendo a un suelo, pero duro, que no es propicio para sembrar. Es un suelo que no está preparado. Acontece que onde Jesus estava ensinando a respeito dessas parábolas era na Galileia. Jesús habló esta parábola en Galilea. Ele tinha vindo de milagres, né? Ele tinha realizado vários milagres, e aí ele encontra no mar da Galileia uma multidão. Jesús venía de realizar muchos milagros y viene él hacia el mar de la Galilea y ahí tiene una multitud de personas. E aí ele entra no barco, né, um pequeno barco, e do mar, ali do rio, que chama mar, mas era o rio, ele começa a falar para todo o povo. O palco de Jesus naquela hora, né, o palco, foi o barco. Entonces Jesús adentra un pequeño barco y se pone en el agua y habla a la multitud que está a vera del río, que era un río, pero se habla mar de la Galilea. E ele começa a usar exatamente o exemplo de um fazendeiro, né, do solo. E se a gente for ver, o solo da Galileia não era um solo fértil. Pero si nosotros estudiamos la historia, el suelo de este lugar, Galilea, no era un suelo fértil, no era un suelo bueno para sembrar, para plantio, ¿no? Ou seja, para que tivesse a plantação, que tivesse que plantar, esse solo ele tinha que ser mexido. Ele tinha que ter uma pessoa que entendesse e fosse lá e mexesse o solo para poder plantar. Entonces, para sembrar en ese suelo de la Galilea, tenía que haber alguien para preparar este suelo,
para excavar y haces todo el proceso que es necesario para poder sembrar. Então, o primeiro exemplo que ele dá é exatamente desse solo duro, o pisoteado. Entonces el primer ejemplo que nos da Jesús es el solo de suelo que está duro y pisoteado, que no es un buen suelo, una buena tierra para plantar. Ou seja, no momento em que as sementes eram lançadas, elas não penetravam o solo. Entonces cuando sembraba, cuando se lanzaba las semillas, ella no adentraba el suelo. E aí vai dizer que por não adentrar o solo, os pássaros vinham e comiam. Entonces porque ese suelo estaba duro, ¿no? Entonces las semillas se quedaban ahí. ¿Qué pasaba? Los pájaros venían y comían las semillas. E quando Jesus dá a explicação aqui, ele diz que Satanás vem e tira a palavra nela semeada. Y cuando Jesús explica, él le habla que Satanás viene y saca la palabra que fue sembrada. Então vamos dar um exemplo que seria isso aqui. ¿Cómo ejemplificar esto? A semente à beira do caminho seria uma mente endurecida. La semilla a vera del camino, al lado del camino, sería una mente endurecida. Sim, e aí quando eu penso em uma mente endurecida, né, um coração endurecido, eu lembro muito. A primeira pessoa que me vem à mente é o faraó. La primera persona que viene a mi cabeza es Faraón. Faraón, Éxodos 14, 4 y 8. Interessante que eu perguntei para a missioneira Ruth quem seria. Ela falou de Salomão, eu estudando sobre Salomão e ele não me veio à mente. Mas faraó me veio à mente, foi o primeiro. A Bíblia diz assim, no versículo 4, então endurecerei o coração do faraó e ele o perseguirá. Todavia serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. E no versículo 8, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. El verso 8, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Então, aqui, quando nós lemos, a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu, né, o coração de Faraó para que os egípcios pudessem ver que Deus é poderoso. Leímos ahora que el propio Dios endureció el corazón de Faraón para que todo Egipto pudiera ver la gloria de Dios y reconocer que Él era poderoso. Faraó ele teve a oportunidade de glorificar a Deus por diversas Faraón vezes. tuvo muchas oportunidades de glorificar a Dios. Mas porque a mente dele, né, o coração dele era como esse caminho aqui, esse solo duro e pisoteado, ele não quis dar ouvidos à voz de Deus. Pero porque su corazón era como ese suelo al lado del camino, duro y pisoteado, él no escuchó la voz de Dios. E aí ele teve que passar por toda situação, como as 10 pragas que sobrevieram sobre a vida dele e de todo o seu povo. Pero porque endureció su corazón, él tuvo que sufrir las 10 plagas, y no solo él, como todo el pueblo de Egipto también sufrió con él. E vai nos mostrar, principalmente na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o quanto o faraó estava com a mente agitada e perturbada. En la 10ª plaga, que es la muerte de los hijos, del primero hijo, el primogénito, podemos ver cómo la mente de Faraón estaba perturbada. Ao ponto dele, mesmo liberar o povo para ir embora, né, para fazer os sacrifícios, ele vai atrás, ele persegue o povo a quem ele tinha deixado ir. Porque él libera el pueblo de Israel, pero luego después vuelve y persigue ese pueblo. E acontece que ele tenta fazer aquilo que somente Israel podia fazer, que era atravessar o mar, e ali mesmo ele morre com todos os seus cavaleiros. Dios abre el mar rojo, ¿no? Que sabemos la historia, para que el pueblo de Israel pasara, y Faraón intenta hacer lo mismo, pero Dios había hecho eso para el pueblo de Israel, ¿no? Pero entonces cuando ellos intentaron pasar, atravesar, murieron. Então, pessoas que têm a mente endurecida, né, que estão com o solo duro, são pessoas que têm a mente muito agitada e por isso não conseguem ouvir a voz de Deus. Las personas que tienen ese suelo duro son personas que tienen su mente muy agitada, perturbada, y por eso que no puede escuchar la palabra, no, la palabra bate y sale, no puede adentrar. Elas não conseguem nem ter a alma descansada. Sabe? Esas personas no pueden descansar su alma. E se não consegue descansar a alma, não consegue se aquietar. E se não consegue se aquietar, como vai ouvir a voz de Deus? Si no puede descansar su alma, no se puede calmarse. Y si tú no tienes calma, ¿cómo escucharás la voz de Dios?
E se não escutar a Não voz de poderás. Deus, não se acalmar, ainda que entenda que Deus está falando, mas como vai compreender que é Deus falando? Si tú no se acalma para escuchar la voz de Dios, aun aunque sepas que es Dios que está hablando, pero ¿cómo escucharás y pondrá atención a esta voz de Dios? Por isso há pessoas que dizem, Deus não fala comigo, ou estou em dúvida, será que é Deus mesmo que está falando? Por eso que hay muchas personas que hablan, Dios no habla conmigo. ¿O será que es Dios que está hablando conmigo? No, no sé. Então, é por isso que quando Jesus fala que Satanás vem e rouba, é porque as dúvidas, as distrações, elas tiram muito fácil aquilo que Deus falou das nossas vidas. Entonces, cuando la Biblia nos habla que Satanás viene y lleva la palabra, es eso, las dudas, las cosas del mundo, ¿no? Involucra a la persona que esa ya no puede escuchar, ya dejó, ya pasó. Escuchó, pero ya se fue la voz de Dios. E aí o segundo ponto é sobre semente em terreno pedrego. É porque Pedregoso. eu não aprendi coreano e estou perdendo meu português. Ella no aprendió el coreano, pero aprendió el coreano para nada, pero habla complicado, ¿no? Agora, El segundo es la semilla en el terreno pedregoso, el terreno empedrado, lleno de piedras. Pronto, é sobre isso. Tá lá no 16, diz assim. Versículo 16. É pedregoso. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Tá aqui fala que o segundo é o pedregoso, ou rochoso, vou falar rochoso. É cheio de pedras. Ou seja, a semente ela até brota, né? Ela até nasce, mas por não ter raízes profundas, elas logo morrem, porque o sol bate e logo morre a planta. Entonces lo que pasa es que el segundo suelo es el pedregoso, porque siembra y sale la planta, pero no tiene raíz. Y lo que pasa es cuando viene el sol sobre esta planta, ¿qué se pasa? Se muere, se marchita y muere. E quando é que isso ocorre, pela explicação que o próprio Jesus deu? Quando não há meditação na palavra, quando falta meditação na palavra. Y cuando esa planta muere, cuando no tiene, por falta de meditar en la palabra. Se a gente pegar como exemplo Josué é alguém que me vem em mente quando fala sobre meditar. Porque Deus falou para ele meditar na palavra de noite. Josué 1, versículo 8. Vamos a leer el libro, Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Então, quando Deus fala a respeito de meditar, veja que com a meditação vem bênçãos. Com a meditação vem bênçãos sobre as nossas vidas. Cuando Dios habla que para meditar en la palabra, junto con la meditación vienen las bendiciones. Porém, a falta de meditação vem inquietações. Pero con la falta de meditación viene inquietud. Por exemplo, muitas pessoas pensam que meditar é esvaziar a mente, como os budistas, por Hay exemplo. muchas personas que piensan que meditar significa echar todo, es vaciar su cabeza, su mente, como dejar en blanco. Porém, meditar é refletir profundamente naquilo que Deus está falando, naquilo que Ele falou. Pero en verdad, meditar es reflejar profundamente en la palabra de Dios. Esto que Dios está hablando, lo que Dios habló, tenemos que reflejar profundamente. Piensa en la palabra de Dios profundamente. Sim, porque quando meditamos profundamente na palavra, ela se enraiza dentro de nós, nos nossos corações. Porque cuando nosotros meditamos profundamente en la palabra, ella cría raíces en nuestros corazones. Então, o que aconteceu aqui é que a gente precisa meditar para que essa palavra ela seja enraizada e gere mudança, transformação em nossas vidas. Entonces lo que pasa en el suelo pedregoso es que es necesario meditar en la palabra para que esa palabra críe raíces y no se muera, marchite. Mas porque lhe faltava, né, a palavra fala que por muitas vezes Israel eles abandonavam a palavra de Deus exatamente por falta dessa meditação.
La Biblia nos habla que el pueblo de Israel siempre se perdía, se desviaba de la palabra porque dejaba de meditar en la palabra. Então é por isso que nós precisamos meditar profundamente para que essa palavra ela não morra em nós. Por eso que necesitamos meditar profundamente en la palabra para que esta palabra no muera en nosotros. Então não podemos ser esse terreno pedregoso. Entonces no podemos ser ese terreno pedregoso. Por quê? Por quê? Porque ele não tem as raízes profundas. Porque no hay raíces en esas plantas, en ese terreno. E se não há raízes profundas, certamente qualquer adversidade vai fazer com que morra. Y si no hay raíces, por cierto que cualquier diversidad lo va a sacar. E o terceiro solo que ele fala é sobre a semente entre os espinhos. El tercero suelo es la semilla entre los espinos. Diz assim, no versículo 18. El versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar frutos. E é interessante que Jesus ele deixa logo bem claro o que pode sufocar, né, a nossa fé e o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Y lo que es más interesante en esto es que Jesús nos habla lo que hace con que nuestra fe se pueda ahogar. A primeira ele diz as preocupações desta vida. Primera cosa, las preocupaciones de la vida. O segundo ele fala o engano das riquezas. El segundo, el engaño de las riquezas. E o terceiro, os anseios por outras coisas. Y la tercera es muchos otros malos deseos. Porque ansiar por algo não é errado, mas é pelo que se está ansiando. Por exemplo, se eu anseio a palavra, mais da palavra eu vou ter. Mas se eu anseio outras coisas, eu deixo a palavra como secundária. Desear algo no es malo, pero depende de lo que estamos deseando, ¿no? Si deseamos estar más con Dios, más llenos estaremos de Dios. Pero si deseamos las cosas del mundo, más afastados, lejos de Dios estaremos. Então é por isso que ele usa esse exemplo dos espinhos. Porque, como eu falei, o solo da Galileia ele não era um solo fértil. Porque por eso que Jesús habla de los espinos. Porque como yo hablé, el suelo de Galilea no era un suelo bueno para sembrar. Então, eles iam desmatar um campo que tinha ervas daninhas. Entonces, ese suelo sería como un suelo lleno de hierbas malas que tenía que ser sacada la hierba mala, después mover el suelo para preparar para recibir, ¿no? las semillas. Porém, essa é a questão. Se o fazendeiro fosse, o semeador fosse alguém preguiçoso, por exemplo, ele não ia sacar as ervas daninhas, ele ia apenas tocar fogo em tudo e estaria tudo certo o campo. Certo. Pero si el sembrador fuera una persona perezosa, él no iba a sacar todas las hierbas malas. ¿Qué iba a hacer? Poner fuego y ya. Porém, se toca somente fogo na região, o que acontece? A erva daninha não morre. A raiz dela está lá. Pero si tú pones fuego en las hierbas malas, ella no se muere, solo apenas las hojas, porque la raíz está aí. Isso. Então, quando você joga a semente, ela vai nascer. Porém, as raízes das ervas, elas também vão. E aí elas vão sufocar a Entonces, semente. cuando tú pones fuego y sembra, sí, por cierto que van a hacer, pero como las hierbas malas tienen su raíz ahí, ¿qué va a hacer? También va a brotar y va a sofocar la plantación. Por isso ele usa, né? Esses espinhos, eles iriam que sufocar a palavra, impedir de crescer. Entonces, por eso que Jesús usa el ejemplo de los espinos, porque esos espinos iban a ahogar la palabra y hacer con que muera. Então, as preocupações das vidas, os prazeres ao dinheiro ou ao anseio por coisas erradas, elas acabam nos impedindo de fato ouvir a voz de Deus. Entonces, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y los deseos malos nos impiden de escuchar la voz de Dios. Então, esses três exemplos foram exemplos que Jesus utilizou para dizer, olha, isso tudo está impedindo, se sente desse jeito, se está desse jeito, você vai ter dificuldades em ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está falando. Entonces, el punto 1, 2 y 3 es como Jesús explicó a las personas, si tu suelo, si tu corazón, si tu mente está como ese suelo, la palabra nunca que va a prosperar y nunca tendrá frutos.
Então ele dá o quarto exemplo, que é o exemplo da semente que de fato caiu em terra boa e frutificou. Entonces, el cuarto ese ejemplo que Jesús habla, eso sí, fue sembrado en un buen terreno. Diz assim o versículo 20: Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y produce una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Ou seja, Jesus está falando aqui que a pessoa que ouve e pratica o que Deus fala e permite, né, que essa palavra penetre em sua vida, ela frutifica. Ela cresce, frutifica e prospera. Lo que Dios está diciendo, Jesús dijo, si tú escuchas la palabra y tu corazón y tu mente es un buen suelo, ¿qué va a pasar? Tú recibirás, producirás y prosperarás. Para mim, um exemplo bem claro é de José. Un ejemplo bien es José. Génesis 39, 12:5. Génesis 39. Porque mesmo em meio às dificuldades que José passou na vida, ainda assim a Bíblia vai dizer o quão próspero ele foi, porque ouviu a Deus e obedeceu a Deus. Porque José pasó mucha dificultad en su vida, ¿no? Fue vendido por sus hermanos, acuerda todo esto. Pero él prosperó en todo porque siempre escuchó a Dios. Génesis 39, 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. El verso 5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Então, isso fica muito claro, né, que a prosperidade ela vem do fato de nós ouvirmos a Deus. Entonces es muy claro, es muy evidente que cuando nosotros escuchamos a Dios, prosperamos. É a canção que eu mais ouvi. La canción que más escuché esta semana Se eu não ouvir a Deus, eu morro, mas se eu ouvir, eu prospero. es una canción que yo escucho todo el tiempo. Si no te oí, yo morro. Si no te oí, yo perezco. Su voz el libramiento en medio a la tormenta. Su voz es todo, pero si yo oí, yo vivo. Si yo te oí, yo prospero. Su voz de seguridad. Entonces, esto que está, porque escuchamos mucho esta canción esta semana. Entonces ella dijo, mira, si escuchamos, prosperamos. Você escutou? E, de fato, é verdade. Aqui, Gênesis deixa esse relato da vida de José e vemos o quão José prosperou no Egito, mesmo em meio às dificuldades, porque ouviu a voz de Deus. Pero podemos ver que aun que José estaba en una situación muy difícil, israelita en Egipto, sin nada, ¿no? Pero Dios lo hizo prosperar. Então, como conclusão, Conclusión, ter uma vida focada em obedecer e praticar o que Deus fala, tenía una vida con foco en obedecer lo que habla Dios e cultivar um coração que ouve e age conforme Deus fala. y cultivar un corazón que escucha y obedece lo Dios que fala. Dios habla. Porque quando ouvimos Deus falar, nós de fato, e obedecemos, nós de fato prosperamos. Porque cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos, prosperamos. Quando eu falo em prosperidade, eu não estou me referindo à questão somente financeira, Y cuando yo hablo de prosperidad, yo no estoy hablando solamente del financiero. mas podemos ser prósperos em muitas e tantas coisas. No estoy hablando solamente de la economía, sino que seremos prósperos en muchas otras cosas. Por exemplo, num simples fato de ser alegre, a palavra vai dizer que a alegria ela formoseia o rosto. A alegria do Senhor. Un ejemplo es que cuando escuchamos la voz de Dios, la obedecemos, tenemos alegría. Y la Biblia habla que alegría, el gozo, hace que su rostro sea más formoso, que tú se veas más bonito. Quando ouvimos e obedecemos a Deus, de fato nós somos transformados. Nosso interior é que na verdade nós nos sentimos leves, sabe? Nós somos mais leves. Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, nos sentimos más leves. El cargo sale de nosotros. Então, uma coisa que eu quero que a gente guarde é se nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus e se estamos fazendo aquilo que Ele nos falou da última vez. Una cosa que yo quiero pedirle es que guarde y piense si estamos escuchando la voz de Dios y si estamos obedeciendo a voz de Dios. E
obedecer e guardar aquilo que ele falou da última vez, por exemplo, pode ser o que o pastor pregou no domingo passado. Te pregunto si tú has guardado en su corazón lo que Dios te habló la última vez que tú escuchaste la voz de Dios. Estoy hablando un ejemplo, la predicación del pastor Emilio el domingo pasado. Porque nas pregações Deus fala conosco. Porque en las predicaciones Dios habla con nosotros. Se eu leio a palavra, Deus está falando comigo. Si yo leo la palabra, Dios está hablando conmigo. Se eu estou fazendo uma tarefa doméstica, por exemplo, digo, Deus fale comigo em meio a essa tarefa, Deus fala comigo. Si yo estoy limpiando, haciendo las tareas en mi casa, Dios habla conmigo, sí, Dios va a hablar con nosotros. Se eu coloco um louvor, Deus fala comigo. Si yo pongo una alabanza a escuchar, Dios habla conmigo. Então é muito importante que de fato nós possamos ouvir o que Deus está falando e obedecer aquilo que Ele está nos dizendo. Entonces es muy importante que de verdad, que de veras escuchemos la voz de Dios y obedezcamos a la voz de Dios. Amém? Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Dios, te quiero agradecer por ese momento. Obrigada porque o Senhor é um Deus que fala, Gracias porque eres un Dios que habla con nosotros, que dá resposta, Senhor, às nossas orações. que contesta nuestras oraciones. E porque és um Deus bom e está sempre presente. Es porque eres un Dios bueno y está siempre presente. Te agradecemos pelo dia de hoje, por esse culto. Te agradecemos por el día de hoy, por esa adoración, E que nosso coração seja como essa terra boa. y que nuestros corazones sea como esta tierra fértil, ese terreno fértil, Para que assim possamos prosperar, Senhor, e dar frutos a 30, 60 e a 100. para que podamos prosperar y que demos fruto a 30, 60, 60 y 100. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.